Oi pessoal, hoje aqui nosso estudo vai estar em Mateus. Eu vou ler aqui o capítulo 26 e eu vou ler aqui do versículo 17 para frente. Vou falar aqui sobre a última Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo em tua casa. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? Ele disse: Tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue e o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui a palavra do Senhor mostra, a última ceia, Depois eu vou fazer mais 2 estudos falando desse assunto. E aqui a palavra do Senhor mostra que aqui Jesus já estava falando, sobre o que a traição de Judas, e fala que seria melhor ele não ter nascido, E quando Judas pergunta: Sou eu, Senhor? O Senhor fala: Você que está dizendo, Então, da traição, assim, a falta de sinceridade, ninguém escapa dessas coisas, Pode ser, tem momentos que às vezes nós faltamos com a sinceridade com as pessoas, e tem momento que as pessoas faltam com a gente, E Jesus aqui, ele não tinha pecado, ele era a própria verdade aqui conosco, a palavra, Não tinha nenhum erro em Jesus, Jesus perfeito, mas ele estava rodeado de pecadores, E ele veio pelos pecadores, E graças a isso, meu irmão, minha irmã, que eu e você temos a oportunidade de estar no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Então, enquanto a gente está nessa terra, nós temos a oportunidade de fazer parte desse corpo, desse rebanho de ovelhas, desse povo escolhido, desse povo que é um particular tesouro para o Senhor. Enquanto a gente estiver nessa terra, Então, trazendo para os nossos dias, aqui, todos os anos a gente vê a Páscoa. Infelizmente,
as pessoas colocam tantas coisas em volta da Páscoa que o verdadeiro sentido da Páscoa muitas vezes é ignorado, né? É o chocolate, é o coelho, enfim. E não tem nada de errado com o chocolate, mas o que está errado é a gente tirar o foco do que realmente importa, né? Porque o que Jesus fez naquela cruz dá direito a mim e a você uma vida eterna, né? E aqui quando o Senhor fala no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Né? Então aqui ele deu a ordem, né, para eles irem até essa casa aqui, que eles iam celebrar lá, né? E aqui Jesus fala que quando ele se assenta aqui à mesa, aí eles comiam. E ele falava, né? Ele falou ali que enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E porque assim, tudo que Jesus, não tem novidade para Jesus em relação a nenhum de nós. Quando o Senhor nos chama para servir Ele sabe exatamente quem Ele está chamando. Ele sabe quem a gente vai ser lá na frente e Ele sabe se a gente vai trair, se a gente vai cair, se a gente vai se arrepender, se a gente vai voltar. O Senhor sabe de tudo isso, não tem novidade para Ele. E mesmo assim Ele nos quer, né? E aqui ele fala, ele sabia quem era Judas, né? E mesmo assim ele escolheu, né, Judas. E aqui eles ficaram tristes quando o Senhor começou a dizer isso. E aí já começou ali, né? Porventura sou eu, Senhor, né? E aí ele fala que alguém ali que está pondo a mão no mesmo prato ali com ele é a pessoa que vai trair, né? Então, só que não convém. A traição não convém a gente fazer nem com o nosso próximo, muito menos com o nosso Deus. E quando a gente atinge o nosso próximo, a gente também está atingindo o nosso Deus, né? Porque os 2 mandamentos que foram, aqueles mandamentos todos que foi dado a Moisés, ele se resumiu em 2, né? Amar teu Deus de todo teu coração, tua alma, enfim, com tudo que você tem, você ama a Deus, e o seu próximo como a ti mesmo, né? Então, se trairmos o nosso próximo, vamos estar traindo a Deus. Então, qualquer coisa errada que a gente faça, nós temos que buscar nos arrepender, né? Para não fazermos novamente. Porque enquanto a gente tem a chance de se arrepender, o Senhor vai nos limpar, né? E aí a gente não vai perder a nossa salvação, a nossa vida eterna com Deus. Porque aqui o Senhor fala que seria melhor ele não ter nascido do que ele estar ali no meio do povo dele, sendo um deles e de repente, né, caiu num pecado desse. E ele não se arrependeu, ele deixou-se levar pelo remorso, né? Porque se ele tivesse se arrependido, com certeza o Senhor teria perdoado ele, né? Como perdoou a Pedro, que falhou algumas vezes, mas o Senhor o perdoou, né? Porque houve arrependimento. Então, aqui Jesus também mostra para nós, né, acerca do pão e do cálice, né? Esse pão representando aqui o corpo de Cristo, né, que nós, quando participamos ali do pão, a gente está participando do corpo de Cristo, né? Estamos ali reafirmando a nossa aliança com o Senhor, né?
E é tudo simbólico, né, ali, mas só que tem um significado real para as nossas vidas e para a nossa vida espiritual, né? Porque quando a gente come o pão, é como se aquele pão ele estivesse se misturando à nossa carne, né? Ali o corpo de Cristo ao nosso, o sangue do Senhor entrando nas nossas veias, o DNA do Senhor em nós. E dessa forma, quando a gente participa da Santa Ceia, nós estamos nos fortalecendo, né? Porque é necessário que a gente esteja sempre se examinando das coisas que a gente fez, que a gente falou, que a gente pensou, se examinando, porque o próprio Deus diz, o próprio Jesus diz que quando a gente se julga nós mesmos, não precisa que os outros nos julguem, porque nós já fizemos esse julgamento. É melhor a gente fazer isso com a nossa própria vida do que fazermos isso com a vida alheia, porque quando a gente está julgando o próximo, nós estamos caindo em pecado, fazendo algo que Deus não aprova. E quando nós estamos julgando a nossa própria vida, então a gente está ali se examinando, se corrigindo. Quando a gente está se enxergando, se examinando, então nós estamos... Aí não precisa que outras pessoas nos julguem, porque nós já estamos fazendo isso, né? Então, o que Deus quer que a gente faça é isso, que a gente esteja sempre se examinando para estar nos corrigindo, porque aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e todos os dias, por mais santo que a gente seja ou santa, a gente erra o alvo. Então, nós temos a necessidade de todos os dias estar nos examinando para nos corrigir, né? E a Santa Ceia, ela representa isso, né? Toda vez que a gente vai participar da Santa Ceia, a gente faz esse exame na nossa vida, né? A gente se examina ali, pede perdão e ali a gente se fortalece, né? Porque o pão representa o corpo de Cristo e o sangue e o cálice de suco, que a gente usa o suco na igreja, né, para fazer a Santa Ceia, representa o sangue, né, do Senhor, o Novo Testamento, né, que é derramado por muitos para a remissão de pecados, né? Então ali a gente come e bebe, né, para que a gente possa, em nome de Jesus, estar nessa aliança com o Senhor, estar ali afirmando, reafirmando essa aliança, né? Até que Jesus volte, né? Como ele disse, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novamente convosco, em que o beba de novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então é isso, nós, quando estamos juntos, a oração, a palavra, o hino, né, que a gente louva, né, tudo isso faz parte, né, da nossa adoração. E tudo isso o Senhor Jesus Cristo fez aqui. Mesmo ele sendo Filho de Deus, sendo Deus conosco, Jesus orava, Jesus cantava, Jesus falava da palavra, ele sendo a própria palavra, ele falava da palavra. Então não tem como nós servirmos a Deus e não fazer essas coisas. Louvar, cantar, orar, ler, estudar a palavra, né? Nós temos que fazer. E a Santa Ceia nós vamos realizar até Jesus voltar. E um dia nós vamos estar ali ceando com Ele, né? Naquela cidade que foi preparada desde o princípio para aqueles que venceram. Então, meu irmão, minha irmã, nós devemos sempre participar da Santa Ceia. Se tem alguma coisa que impede você de participar, conversa com Deus, coloca ali diante do Senhor e participe,
Não se esquive da ceia, participe da Santa Ceia, porque você é fortalecido cada vez que você participa. Se você ainda não é batizado, se batiza, né? E se tem alguma outra coisa, o que você consegue mudar, você muda. O que você não consegue, coloca na mão do Senhor, que o Senhor vai fazer. Nós fazemos o que nós podemos e o Senhor faz o que nós não podemos, né? E às vezes a pessoa já mora com alguém há um tempo, não é casada ainda. Aí às vezes a pessoa pensa, eu não posso participar da Santa Ceia. Mas se você se comprometer com o Senhor, se você já aceitou o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, já se batizou e coloca na mão do Senhor que você quer oficializar a sua união e não deixa de participar da Santa Ceia por isso. A Santa Ceia não é do homem, a Santa Ceia é do Senhor, né? Se você está ali num relacionamento há anos, só que você ainda não oficializou, mas você ali já é um casamento, ali você já tem uma família com aquela pessoa, então peça para Deus, coloque ali, Deus, eu gostaria de regularizar minha situação, gostaria de oficializar, mas o que você pode fazer? Primeira coisa, aceitar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, né? Se batizar, quem crê se batiza, né? E a Santa Ceia, fazer parte da Santa Ceia, todas as vezes que, todos os meses tem, né? É o segundo domingo do mês, né? Então, o Senhor fala que aquele que crê, né? Já é salvo, e aquele que não crê já está condenado. E quem crê se batiza, né? O batismo também, até Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus conosco, ele se batizou, mostrando assim que nós também precisamos nos batizar, né? Agora, tem casos que a pessoa não tem tempo de se batizar, né? E como aquele rapaz, daquele ladrão lá da cruz, né? Mas mesmo assim ele foi morar com Deus. O Senhor Jesus disse que ele estaria com ele ainda naquele dia. Então, cada caso é um caso, né? Mas se a gente tem saúde, Deus está nos dando tempo, vamos fazer aquilo que a gente pode fazer, né? Então, meu irmão, que você sempre participe da Santa Ceia, em nome de Jesus Cristo. Se tem alguma coisa que te impede, peça para Deus, coloque ali na mão de Deus, faça o que você consegue fazer e o que você não consegue, peça para Deus que o Senhor fará. Eu incentivo você a ler a Bíblia, a estudar a Palavra de Deus, tá bom? Porque a Palavra de Deus é conhecimento e a Palavra do Senhor diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aquele que o Filho liberta, livre está. Então, que você leia a sua Bíblia, tá bom? E participe dos cultos, congregue e participe da Santa Ceia do Senhor. No nome de Jesus. Desde já, meu muito obrigada. Se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, tá bom? E que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém.